Hoje é um novo dia que vai trazer bênçãos e vai trazer novas batalhas. Você será despertado a encarar novos desafios. Assim como Elias, nem sempre somos chamados por Deus para um desafio quando as circunstâncias à nossa volta são ótimas. Na verdade, muitas vezes somos chamados como resposta para situações difíceis. Deus levantou Elias como profeta de uma difícil situação para ser um perturbador de Israel. E você é um perturbador da sua geração? Muitos dos nossos problemas seriam resolvidos se obedecêssemos a todas as instruções que recebemos por parte de Deus. Porque viver o chamado de Deus para as nossas vidas sempre passará por posturas de ousadia. E cada passo que damos, uma nova porta é colocada diante de você, e algumas vezes o Senhor conduzirá você a fazer o que ninguém fez ainda: abrir uma porta. Precisamos ser obedientes, ousados e corajosos, mas o combustível da mudança em nossas vidas é a fé. Deus se alegra com sonhos impossíveis. Eu estou focado em Jesus, focado em Deus e alinhado com o Santo Espírito. Meu coração com expectativa, sem medo do que está por vir. Sem desculpas, você é a resposta. A semana passada nós falamos sobre onde estão os Elias desta geração. Vocês foram abençoados com essa palavra? Glória a Deus, tremenda. Está lá no nosso canal. Você que começou hoje fala, poxa, perdi a primeira palavra. Você pode ir para lá e você vai poder pegar do comecinho como é que foi. E hoje, a mensagem dessa noite será: obediência, a chave para ser a resposta. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas. Feche os seus olhos. Ore a Deus. Fala para Deus falar contigo nessa noite. Paizinho Santo, eis-me aqui na tua presença, ministrando, Senhor, a tua igreja esta palavra. Senhor, que essa palavra seja ministrada na unção, na força do teu Espírito Santo, que ela seja entendível, que os meus irmãos venham entender a resposta e a direção do Senhor para cada um deles, Pai. Fala neste lugar, porque os teus servos te ouvem. Fala, Espírito, à tua igreja, porque a tua igreja quer te ouvir. Deus amado, eu me coloco nas tuas mãos, que tu possas, ó Deus, pela tua misericórdia, usar-me nesta noite, Pai, para transmitir a tua palavra. Aleluia. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Glória a Deus. Jesus disse isso: vocês podem fazer obras maiores do que as minhas. Jesus está chamando então e levantando pessoas para influenciar essa geração. Jesus está levantando, como eu falei a semana passada, os anônimos. Não são só os profetas, os pastores, os bispos, os apóstolos, os avivalistas. Não, Deus quer levantar eu e você, a minha vida e a tua vida. Os mais velhos, os adultos, os jovens, as crianças. Deus quer levantar para nós mudarmos essa geração. Deus quer levantar pessoas que vão transformar, que vão fazer a diferença. E nós temos visto a diferença. Crianças nos nossos dias têm sido usadas para profetizar, têm sido usadas para curar. Não sei se você tem acompanhado isso, mas é lindo o que Deus está fazendo. Deus está fazendo isso, porque creio eu que essa é a última hora. É a hora que Deus está despertando o seu povo. A nossa oração é que o Espírito Santo gere em cada um de nós uma, como falamos, uma santa inquietação com as coisas que estão acontecendo com o mundo, com a violência, com a mentira, com a moral que já não existe mais, com a corrupção, com a perda, com a morte, com o feminicídio, ou com a família destruída, com tudo invertido. Que o Senhor crie dentro de mim, de você e de cada servo do Senhor, de cada um que nos assiste nessa hora, que o Senhor coloque dentro de nós essa inquietação, para que nós nos levantemos para fazer a diferença. Aleluia. Sem desculpas, irmãos. Sem desculpa de deixar para depois, sem desculpa de eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Porque nós temos Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, nós temos a promessa do Senhor, e nós vamos viver um crescimento, nós vamos viver salvação, nós vamos ver a glória do Senhor, nós vamos ver esta igreja crescer, nós vamos ver a igreja da esquina crescer, a outra, porque não é só a minha igreja que tem que crescer, quem tem que crescer é a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Em nome de Jesus, que o Senhor levante aqui e que nós deixemos de ser o crente 3 S's.
salvo, sentado e satisfeito. É tempo de nós termos inquietação de ficar sentado nessa cadeira e levantar para fazer alguma coisa. Que nós possamos declarar em nome de Jesus todos juntos. Vamos lá? 1, 2, 3. Esta realidade vai mudar. Eu vou viver um avivamento. Você pode dar glória a Deus? Eu não senti muita convicção, não. Eu falei a semana passada, vou falar de novo. Avivamento não é só poder. Não é só fogo, não é só sapatinho, não é só cair na unção, não é só falar em línguas estranhas. Avivamento de verdade é conversão em massa. Avivamento de verdade é arrependimento. A igreja ficar lotada de pessoas que reconheceram que são pecadoras e que precisam de Jesus. Isso é avivamento. E nós vamos viver avivamento em nome de Jesus. Não que a gente não gosta do fogo e do poder. A gente gosta e muito. Mas avivamento é arrependimento. É reconhecer que nós precisamos de Deus. Então nós vamos falar com convicção. Amém? Vamos lá. Eu vou viver um avivamento. Glória a Deus. Aleluia. Obediência é a chave para nós sermos a resposta. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. O que fez Elias? Foi. Porque ele foi, tudo mudou. Porque ele obedeceu, tudo mudou. Hoje é difícil encontrar pessoas que obedecem a Deus sem questionar. Normalmente a gente pergunta: o senhor tem certeza, Senhor? Vou pedir 1 sinal, 2 sinais, 5 sinais, 10 sinais, 25 sinais, 50 sinais. É isso mesmo, Deus. E o Senhor está falando: levanta, meu filho. Vai falar do meu amor, vai mudar a história no ambiente que você está. Eu quero usar a tua vida. Mas é difícil encontrar pessoas que obedecem sem questionar, irmãos. A gente sempre coloca alguma desculpa, a gente fica com medo, a gente fica inseguro. Você sabe qual era a condição de Elias aqui? Quanto tempo tinha passado que ele falou que não ia chover mais? Que diz o versículo aí? 3 anos. Imagina como o Acabe estava doido com ele. Semana passada a gente viu que o Acabe falou assim: é você mesmo um perturbador de Israel? E nós somos perturbadores, amém? Acabe estava doido querendo caçar o Elias, acabar com Elias. A Jezabel então, a Jezabel queria matar, porque a Jezabel já tinha mandado matar muitos profetas de Deus, muitos. Esses 3 anos Elias precisou ficar escondido. O Senhor alimentou ele ali no ribeiro de Querite. Quando secou a água, o Senhor mandou ele para Sarepta. E ele ficou por esse tempo sem se apresentar, porque assim o Senhor quis. Só que passado 3 anos, agora o Senhor falou assim: agora chegou a hora de você se apresentar diante de Acabe. Elias foi. Agora, irmãos, não era simples se apresentar diante de Acabe. Os profetas de Israel estavam sendo mortos. Acabe estava caçando Elias por todo canto. Ele já tinha passado em todos os reinos vizinhos procurando Elias. Ele procurava onde estava Elias, porque ele queria acabar com Elias. Então quando Deus fala para Elias: Elias, você vai se apresentar a Acabe. Por que Elias fala imediatamente? Porque Elias sabe o Deus que ele serve. Elias sabe o Deus que o chamou. Elias sabe que quando Deus nos comissiona para uma obra, Deus é conosco. Não tem mais a ver com a gente, tem a ver com Ele. A nossa parte é dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, eu vou falar aquilo que o Senhor mandar. Eis-me aqui, que eu vou onde o Senhor quiser. E Elias é essa pessoa que está sabendo que ele corre risco de vida, mas ele está disposto a arriscar sua própria vida. Mas ele não desobedece uma ordem de Deus. Ele não desobedece uma ordem de Deus. Para você entender como estava complicada a situação, vamos ler esse texto, nós vamos ler aqui, tem aqui também, 1 Reis do 18, do 7 ao 15, mas tem aqui, ó. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Deixa eu colocar aqui para você não entrar na história. O que está acontecendo? Tem fome em Israel. 3 anos de seca.
acaba a plantação, os animais não têm o que comer, os animais vão ficando magrinhos, morrem. Então, é fome geral. Todo mundo foi alcançado pela fome. Os animais do rei estão morrendo porque não têm o que comer. E o rei e o Obadias vão procurar alguma vegetação para que os animais dele comam. E quando eles vão procurar essa vegetação, o Acabe vai para um lado e o Obadias vai para o outro. Quando o Obadias vai para o outro, o que ele encontra? O Elias. E é aqui que começa essa história. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. E Obadias o reconheceu. Inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias. Para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino, aonde o rei meu senhor não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estava lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir até o meu senhor e dizer: Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. E se eu for dizer a Acabe, e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, enquanto eu fiz, Jezabel estava matando os profetas do Senhor. O que eu fiz quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora me dizes para eu ir ao meu Senhor e dizer: Elias está aqui? Ele vai me matar. E Elias disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Irmãos, vocês entenderam o perigo? O Obadias está morrendo de medo de levar um recado. Porque ele sabia, ele falou: Elias, e se eu for lá para falar para o Acabe, enquanto isso o Espírito do Senhor te levar para outro lugar? Porque ele sabia que Elias tinha uma intimidade tão grande que o Senhor podia arrebatá-lo de um lugar e levar para o outro. Ele vai me matar. Mas Elias está convicto, ele está dizendo: eu juro, pelo nome do Senhor dos exércitos a quem eu sirvo, eu vou me apresentar diante de Acabe. Ele está querendo dizer: Obadias, não adianta você falar tudo isso. Se fosse outro, mas a coisa está feia assim. Mas ele me mandou procurar por todo lado. Gente, bom, acho que eu vou mudar de ideia, Obadias. Vou mandar uma cartinha aqui, você leva. Mandar um zap, um e-mail, alguma coisa assim. Obadias, espera aí. Vou jejuar mais 40 dias para ver se é Deus mesmo que está falando. E depois eu vou. Ai, e se ele me matar? Não, irmãos, ele não deu desculpa, ele não colocou nada. Ele diz: eu vou, porque ele sabe que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Queridos, quando o nosso Deus fala, o nosso Deus é Deus conosco. Para Elias, a loucura não era não ir, a loucura era desobedecer a Deus. A loucura era desobedecer a Deus. Eu e você, será que nós temos sido assim, irmãos? Será que nós temos sido assim, obedecer ao Senhor sem questionar? Elias era esse homem que amava a Deus, e porque Elias obedeceu, aquele cenário foi totalmente mudado. Porque Elias obedeceu, veio chuva de novo sobre a terra. Porque Elias obedeceu, ali milhares de pessoas que tinham se voltado para Baal se dobraram a Deus, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque Elias obedeceu, os profetas de Baal foram derrotados. Porque Elias obedeceu, o Senhor entrou com misericórdia para uma nação. Querido, quando eu e você obedecemos o chamado do Senhor, será glorioso aquilo que Deus vai fazer. Será glorioso aquilo que Deus vai fazer na tua casa. Será glorioso aquilo que Deus vai fazer na tua faculdade. Será glorioso aquilo que Deus vai fazer por onde você andar. Veio chuva sobre aquele povo, e eu quero profetizar que quando você se colocar para obedecer esse chamado, haverá chuva de bênção sobre os lugares onde você passar. Haverá chuva de unção, haverá chuva que vai
trazer cura, que vai trazer novo tempo, que vai trazer nova colheita para as pessoas que você falar do amor de Deus, porque esse é o nosso Deus, porque Elias obedeceu, Deus mudou. Se você obedecer, Deus vai mudar em nome de Jesus. Aleluia. Discutir e não obedecer a uma ordem ou um princípio estabelecido pelo soberano é simplesmente falta de inteligência, diz o Marcelo Toschi no livro dele. Irmãos, olha o que com medo da gente faz a gente perder a inteligência. Porque a gente fica com medo das pessoas, o que as pessoas vão falar. A gente fica com medo das aparências, a gente fica com medo como é que a gente vai ser visto. São tantos medos que vêm. Mas, irmão, pensa bem. Se Deus mandou, obedece. Se Deus mandou, obedece. Porque quando eu desobedeço, eu perco o rumo. Quando eu desobedeço, há perdas. Desde o Gênesis foi assim. Deus fez o homem e a mulher e disse assim, vocês podem comer de tudo, só vocês não vão comer só dessa árvore. O que acontece? Eles desobedecem. E você sabe a história. Nós estamos aqui para contar a história. Nós estamos aqui para contar a história. A desobediência entrou desde o começo. Na lei de Moisés, quando ele escreve lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28 e 29, tem ali na lei. Deus falando, se vocês ouvirem as minhas palavras e me obedecerem, e aí traz uma relação de bênçãos. Vocês serão abençoados na casa, nos animais, e aí é uma relação de bênçãos. E o Senhor é enfático ali, quando vocês me ouvirem e obedecerem, aí ele vai trazer na relação de bênçãos. Só que depois vem o outro capítulo que diz, mas se vocês me ouvirem e não me obedecerem, aí vem a outra palavra, amaldiçoarei. Ainda bem que nós estamos na época da graça, né? Deus continua o mesmo. A desobediência continua tendo consequência. E a obediência continua valendo a pena. Queridos, muitas vezes a gente cria uma resistência em obedecer. Talvez por causa das referências que nós tivemos. Um pai que não foi exemplo, uma mãe que não foi exemplo, pais e mães abusadores. Abusador de autoridade, que te feriu. Talvez você teve pessoas que te marcou e você criou dentro de você essa resistência à autoridade. É por isso que a gente fala tanto aqui de identidade. Eu preciso entender que eu sou filho de Deus. Eu preciso entender que o Pai me ama. Eu preciso entender que a orfandade tem que ser abolida da minha vida. E quando eu volto a entender isso, eu preciso saber que obedecer a Deus vale a pena. E muitas vezes as pessoas têm uma resistência a obedecer a Deus por causa disso. E parece que obedecer eu vou perder. Se eu fizer isso, negar a mim mesmo, mas negar a mim mesmo parece ruim, querido. Mas só parece, porque vale muito a pena. As pessoas quando estavam lá, as pessoas que estão lá fora, porque um dia eu me converti aos 17 anos. Quando olha para os crentes, pensava assim, nossa, que povo triste. Acho que eles não sabem se divertir, eles não sabem viver, eles vivem enfiados dentro da igreja, eles são assim. Eu pensava isso. Até que um dia eu entrei numa igreja e o amor dele me conquistou. Aquele dia eu me apaixonei por Jesus e já são aí quase 35 anos de amor, de paixão por Ele. E eu entendi que, na verdade, aqueles 17 anos, quem não era feliz era eu, quem não sabia aproveitar nada era a minha vida, porque ali eu descobri o que era vida de verdade, o que era paz, o que era estar completo, o vazio saiu do meu coração. Irmãos, às vezes as pessoas olham de fora e pensam que você não é feliz, porque você obedece a Deus, mas é a maior alegria do mundo a gente estar na presença do Senhor. E eu preciso obedecer a Deus por amor, querido. É por amor, porque nós servimos um Deus de amor que enviou o seu Filho por mim e por você. A esse Deus que cuida de mim e de você 24 horas por dia. É um Deus de milagre, é um Deus de poder, é um Deus que me curou, que me libertou, que traz a provisão todo dia. Quem aqui hoje comeu? Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia, estava bom? O que teve lá? Não falar de comida não, né? A gente, só de estar respirando, só de estar nesse lugar, irmãos,
adorando a Deus nessa unção. Que maravilha. Alguém te obrigou a vir aqui? Alguém te empurrou? Você vai para a igreja hoje. Mais ou menos. Talvez tenha alguém aqui, né? Mas eu vou dizer assim, ó, vai valer a pena, viu? Quando você sair daqui, você vai falar assim, ainda bem que você me empurrou hoje para ir para a igreja. Mas a gente entende, quando está caminhando com o Senhor, que a gente obedece Ele por amor. A gente obedece ao Senhor por amor. Isso é relacionamento. Deus é esse Deus que é um Deus de relacionamento. É esse Deus que quer se relacionar comigo e com você. Ele é o Pai. E quando este Pai está mandando, quando esse Pai está nos dando direcionamentos, quando esse Pai está trazendo para nós ali algum desafio, como Ele fez com Elias, querido, eu tenho que dizer, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para obedecer, porque o Pai jamais vai fazer alguma coisa para te prejudicar. O Pai te ama, o Pai tem satisfação na tua vida, o Pai quer te levantar, o Pai quer te erguer, o Pai quer fazer grandes coisas na tua vida, meu irmão. Existem lugares e igrejas onde coloca regras e coisas tão pesadas para que as pessoas obedeçam. E muitas vezes as pessoas obedecem mais ou menos, ou às vezes obedecem e levam uma vida sacrificial, sem ter relacionamento com Deus. E essas pessoas nunca conseguem ver Deus como Pai. Elas só veem Deus como Pai bem bravo. Aquele Pai bem bravo que se eu fizer assim, eu vou para o inferno na mesma hora, vai abrir um alçapão e eu vou cair lá, queimar no fogo do inferno. Deus está chamando homens e mulheres para obedecê-lo por amor. Eu não preciso ter aí umas centenas de regras para dizer isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Quando eu conheço a Deus como Pai, eu sei, e aquilo não serve para mim, e eu não vou falar isso não pode, isso não pode, isso não pode, eu vou falar isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero, porque não cabe para a minha vida, meu irmão, não cabe para a nossa vida. Na época de Jesus, os religiosos da época tinham criado a tradição, fora a lei de Moisés, eles fizeram ali muitas outras leis, porque eles queriam deixar as coisas ainda mais certas na cabeça dele. O que Jesus falou para esses religiosos? Que eles eram como sepulcro caiado. Foi com o povo que Jesus mais brigou, foi com esse pessoal. Eu não quero briga com Jesus, eu quero obedecer porque é daquilo que Ele é. Jesus está aqui, aleluia, para operar maravilhas na nossa vida. E como Pai, Ele está comprometido a abençoar a tua vida, meu irmão. Ele está te chamando nessa noite para você ser a resposta. O que Deus tem pedido para você? Quais os direcionamentos que Deus tem pedido para a tua vida? O que Deus tem falado? Não estou falando só de chamado. Não estou falando só de igreja do nosso ambiente. O que Deus tem te pedido como família? O que Deus tem te pedido como esposo? O que Deus tem te pedido como mulher? O que Deus tem te pedido como pai e mãe com relação aos seus filhos? Filhos, o que Deus tem te direcionado com relação aos seus pais? O que Deus tem falado com relação aos seus amigos? Quais as direções que Deus tem te dado? Você tem obedecido? Você tem trazido essa resposta? Quero dizer para você que o Pai que ama, Ele quer intimidade com você. O Pai que ama está te dando cada um desses direcionamentos, porque Ele quer transformar a tua vida. Porque Ele quer transformar o teu casamento. Porque Ele quer transformar o seu relacionamento dentro do seu lar. Porque Ele quer que você viva o melhor dessa terra. Porque os pensamentos que Ele tem a respeito de vocês são pensamentos de paz e não de mal. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Quem é pai e mãe aqui? Quando você dá uma ordem para o seu filho, essa ordem é visando o bem dele ou o mal dele? Pergunta meio, sem nexo, mas vamos só para a gente pensar. É óbvio que quando a gente dá uma ordem, um direcionamento para os nossos filhos, é porque a gente quer o melhor para eles. Quando você fala, filho, estuda, meu filho. Você não vive a vida que eu vivi. Estuda, meu filho, você não está passando o que eu passei. Quando você diz, filho, não está na hora de namorar. Está na hora de estudar. Quando você diz, filho, vai buscar o Senhor, vai buscar Deus. Deixa de perder tempo, meu filho. E aí os filhos nem sempre ouvem porque a gente é careta. Porque a gente fala demais. Porque a gente pega no pé, não é? E quando você começa a namorar, aquela pessoa que você fica apaixonadésima, ou apaixonadésimo, o pai e a mãe falam assim, não quero essa pessoa para você.
Aí você fala, sabe de nada, eu amo. Estou apaixonado. Quem aqui está lendo o livro do pastor Júnior? Vou dar spoiler? Dou ou não? Dou não. Só um pedacinho. Ele contou um pouco aqui, né? A mãe dele era noiva, fazia 8 meses de um rapaz. E o pai dele veio, acho que do Paraná, para onde eles moravam, em Santa Catarina, montou uma oficina ali do lado da mercearia do avô dele, começou ali os quais com a mãe. E a mãe desiste do noivo para namorar esse moço. E o pai fala assim, eu não faço gosto nesse relacionamento. A mãe fala, eu não sinto que isso é bom para você. E o pai e a mãe não querem saber daquilo. Resultado, 2 meses depois ela casou. E ela apanhou a vida inteira. E você ouviu aqui grande parte do testemunho do pastor Júnior. Então, querido, quando pai e mãe falam, é para o nosso bem, obedece. Obedece. Porque pai e mãe são representação de Deus aqui na terra. São. E aí, a gente só vai ver isso depois de 10 anos, de 20 anos. Por que eu não ouvi meu pai? Por que eu não ouvi minha mãe? Quantos aqui se arrependem de não ter ouvido o pai e a mãe? Não é? A gente fala assim, mas ela tinha razão. Mas eles tinham razão. Se eu tivesse obedecido, eu não estava vivendo tudo isso. Se eu tivesse obedecido, eu não tinha casado errado. Se eu tivesse obedecido, eu não tinha perdido dinheiro. Se eu tivesse obedecido, eu já estava formado e estou aqui ainda. Falta uma faculdade inteira para começar. Se eu tivesse obedecido, minhas contas estavam pagas. Se eu tinha tantas outras coisas. Se eu tivesse obedecido, eu não tinha perdido tantos anos no mundo. Eu estava na presença de Jesus todos os anos da minha vida. Eu me arrependo com os anos que eu me perdi, porque eu não ouvi o meu pai e a minha mãe. Tudo seria diferente se eu tivesse ouvido meu pai e a minha mãe. E eu quero dizer para nós aqui, irmãos, que muitas coisas seriam diferentes se você tivesse ouvido o seu pai e a sua mãe. E muitas coisas tinham sido diferentes na tua vida, problemas que você não poderia nem estar vivendo se você tivesse ouvido a voz de Deus e obedecido o que o Senhor colocou no teu coração. Quantos de nós perdemos, quantos de nós estamos atrasados, quantos de nós vivemos prejuízo porque não ouvimos o nosso Pai, o Deus Pai que está aqui, Ele quer o melhor para a tua vida. Ele quer o melhor para a tua vida. Então hoje a palavra é obediência. Você quer ser a resposta para a tua geração, você quer ser a resposta para a tua casa, você quer ser a resposta para essa situação difícil que você está vivendo, você quer ser a resposta, obedece. Essa é a chave, obedece. Para nós termos resposta para essa geração, a gente precisa obedecer. Amém? Ser chamado pelo Deus eterno para ser resposta, na verdade, é uma honra. É uma honra. Irmãos, está aqui para mim, não é que eu sou metida, não. Mas diante do meu papis, é uma honra. É uma honra poder pegar um microfone e dizer, Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo pode mudar a história. Eu poderia dizer para você, você não é órfão, você não é largado, você não é abandonado. Tem um Pai que te ama e quer mudar a tua história. Querido, isso é honra. Como também é honra eu estar ali na esquina e oferecer um abraço grátis e dizer para alguém, Jesus te ama e quer mudar a tua história. Não é só um microfone. A honra é o poder ser instrumento de paz, de mudança de vida, de ser resposta para uma pessoa. E eu e você muitas vezes ficamos adiando, protelando e deixando para depois, quando é uma honra obedecer ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você é a resposta, meu irmão, e Ele está esperando você se levantar. A pergunta é, você tem obedecido? A pergunta é, quais são as direções que Deus te deu que você não tomou até agora? Ou que você tomou direção errada? Deus chama Jonas e fala para ele ir para um lugar, ele vai para o outro. Ele não quer pregar para os ninivitas, porque os ninivitas eram um povo que só a graça, povo ruim. Mas Deus falou, vai pregar para eles. Deus está te chamando talvez para pregar para um povo ruim. Para aquele povo de coração duro mesmo. Para aquele povo que pisou na tua vida mesmo. É você, Deus quer levantar a tua vida para fazer a diferença naquele lugar. E nós sabemos que Jonas tomou um outro caminho. O que aconteceu com a vida dele, o que aconteceu com aquela embarcação. Veio tempestade, todo mundo perdeu ali, todas as suas malas, as suas coisas, precisaram jogar. Ele vai parar dentro do ventre do peixe, até o peixe paga o pato.
Não é? O peixe passa mal, irmãos. 3 dias passando mal. Cara, quando a gente desobedece, a gente afeta muita gente. A gente afeta muita gente com a nossa desobediência. A gente afeta a família, pai, mãe, ministério, igreja. A gente afeta, não é só você que se dá mal. Fosse, né? Mas muita coisa. O Senhor está te chamando e me chamando para obedecer. Ele não quer mais perdas. Não quer mais tudo isso. Deus está nos chamando para pregar arrependimento. Deus levantou Jonas. Precisou passar por tudo isso, mas foi lá pregar. Deus chamou Elias, ele diz, eis-me aqui. Deus chamou João Batista, e ele foi. Hoje Deus está chamando a mim e a você. Obediência é a chave para ser a resposta. Eu preciso aprender a obedecer. Porque a obediência revela o meu coração. A obediência revela o meu coração. Como assim? Vamos entender aí. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se você me ama, você vai obedecer aos meus mandamentos. Quem disse isso? Jesus. Quando Jesus disse isso? João 14. É ali, na noite da ceia, na noite que ele vai ser entregue, na noite que ele vai entregar e passar por tudo aquilo. Ele está deixando para eles ali as últimas palavras. Porque ele sabe que o ministério dele, terreno, está acabando. Agora é com os discípulos. Ele precisa trazer instruções para esses discípulos. Ele precisa preparar esses discípulos para dar seguimento àquilo que ele começou. E ele está dizendo para essas pessoas, se vocês me amam, vocês vão obedecer aos meus mandamentos. Irmãos, a minha obediência revela o meu coração. Quando eu amo, eu obedeço. Eu não estou obedecendo só porque senão depois eu vou tomar uma surra. Você fazia isso quando você era criança pequena? Lá em São Caetano, Santo André, Diadema. Hoje nós somos gente grande. A gente tem que obedecer por amor, não só porque a gente vai levar uma surra. A gente tem que obedecer porque Ele merece o nosso louvor, a nossa vida, o nosso tudo. Eu tenho que obedecer porque Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro quando nós ainda éramos pecadores. Ele deu Jesus por mim e por você. Quando você estava lá, embriagado, quando você estava na prostituição, quando você estava na mentira, quando você estava no erro, quando você estava na idolatria, quando você estava fazendo tudo errado, quando você estava roubando, foi ali. Ele não entregou Jesus depois que estava tudo certo, Ele entregou Jesus quando a gente ainda era pecador. Então o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, a obediência revela o meu coração. E hoje é noite da gente refletir, será que nós temos amado ao Senhor? O Senhor está falando isso com os discípulos, se vocês me amam, vocês me obedecem. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará e nós veremos a Ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece a minhas palavras. Forte, hein, Brasil? Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas. São de quem? Meu Pai que me enviou. É como se Jesus estava falando, que nem eu falo aqui de vez em quando. Ó. Tá vindo essa palavra pesada, mas não é minha dele. Jesus estava fazendo a mesma coisa. Falando para os discípulos, olha, são palavras minhas não. São palavras do Pai. Se alguém me ama, vai obedecer a minha palavra. Se alguém me ama, nós vamos vir e fazer nele morada. Se nós verdadeiramente amamos ao Senhor, o Senhor faz morada em mim e em você. Agora a pergunta é, se eu e você não estamos obedecendo, por que nós não estamos obedecendo? Se nós dissemos que amamos a Deus, mas não obedecemos aquilo que Deus fala, como é que será que está o nosso amor? Será que nós amamos o tanto que pensamos que amamos? Por quê? A obediência está diretamente ligada ao amor. A obediência está ligada ao amor. E se você está se encolhendo aí,
O Deus de misericórdia está aqui dizendo, hoje vai mudar essa história. Você não obedeceu até hoje? Misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã. E essa é a causa de nós não sermos consumidos. Essa é a causa de nós não sermos consumidos. Quando você obedece a Deus, você revela o que está no seu coração. Você revela. Eu te amo, Senhor. Por isso eu vou te obedecer. Agora, quando a gente rejeita alguma direção, a gente mostra para o Senhor também o que está no nosso coração. Porque a gente mostra, Senhor, estou mais preocupado com a circunstância do que com aquilo que o Senhor me pediu. Senhor, eu estou mais preocupado com as aparências do que aquilo que o Senhor me pediu. Eu estou mais preocupado com as minhas riquezas do que aquilo que o Senhor me pediu. Porque a gente vai deixando para depois. Eu não posso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Palavras de Agostinho, de Hipona. Homens maus obedecem por medo, homens bons por amor. Elias estava disposto a perder até o pescoço. Mas se Deus falou, se mostra a Acabe, eu vou me mostrar a Acabe. Não temas, querido. Não temas. Para de olhar para a esquerda, para a direita, para de questionar, para de procurar, para de deixar a caraminhola estar na tua cabeça, coloca a mão na tua cabeça e fala, só em nome de Jesus, porque hoje eu vou me levantar. Sem medo e sem temor, porque você vai ver a glória que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. É tempo de levantar uma igreja que obedece por amor e não por medo de ir para o inferno. Você ama a Deus porque você quer servir a Deus para entrar no céu só porque você ama o Senhor. Porque se você está na igreja só por medo do inferno, você precisa rever sua conversão. Nós precisamos rever nossa conversão. É o filho que obedece por causa da surra. Eu preciso rever a minha conversão. Querido, olha que forte que diz isso. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se o teu coração estiver em Deus, você vai obedecer. Se o teu coração estiver em Deus, você vai chorando, mas você vai obedecer. Você vai mancando, mas você vai. Você vai se arrastando, mas você vai. Porque você ama esse Deus, você não quer decepcionar esse Deus. Você quer estar na presença desse Deus. A sua obediência revela o seu caráter. Tem gente que obedece só na frente das pessoas. Só obedece quando alguém está vendo. Isso é falta de caráter. Porque Deus está vendo todas as coisas. Tem gente que está aprontando quando eu estou chegando, a pastora sujou. Sujou, gente. Já passei por isso algumas vezes, viu? Não é historinha não, isso aqui. O pai e a mãe estão chegando, não pode ver. É tudo escondido. O pai e a mãe não podem saber, a pastora não pode saber. Ai, não conta para a pastora. Porque se a pastora souber, vai me chamar na salinha. A pastora me souber, vai me dar um banco. Você está se enganando, querido. A gente se engana quando a gente pensa assim. A gente se engana. Ai, se o marido souber que eu fiz essa conta, Jesus, onde eu vou colocar esse boleto? Vou destruir. Porque o meu caixa 2 vai pagar essa conta. É obediência geral, queridos. Deus quer fazer a obra na nossa vida, mas acabou a mentira, acabou a farsa, acabou as máscaras. Em nome de Jesus. É tempo de nós levantarmos para sermos os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e verdade. Só é resposta aquele que obedece. Só é resposta aquele que está na presença do Senhor. Amém? Então, querido, olha que forte isso. A obediência não precisa de auditório ou de público. Ela não precisa ser vista ou aplaudida por homens, mas ela precisa ser reconhecida nos céus. Deus está vendo, querido. Sabe aquilo que a gente fala, Deus está vendo, Deus está vendo. Deus está vendo, meu irmão. Deus está vendo quando ninguém está vendo.
Eu e você precisamos ser obedientes quando ninguém está vendo. Quando eu estou num lugar que ninguém sabe que eu sou crente, eu preciso honrar meu Deus ali, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, aleluia. E eu não vou obedecer só porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu não vou obedecer só porque eu tenho medo de perder meu emprego. Eu vou obedecer porque eu amo o meu Senhor. E eu não quero decepcionar o meu Deus. Eu quero que a minha vida seja uma vida que glorifique o meu Senhor, o meu Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo. E esse templo tem que estar limpo para glorificar o meu Deus. Eu preciso obedecer entendendo que o meu Deus Pai quer para mim o melhor. Ele quer para o meu casamento o melhor, Ele quer para os meus filhos o melhor, Ele quer para a minha vida profissional o melhor, Ele quer para a minha vida ministerial o melhor, Ele quer para a minha vida espiritual o melhor. Deus quer o melhor para mim e para você, meu irmão. Obedece. Obedece sem questionar. Obedece sem questionar. Eu sempre fui uma filha obediente para os meus pais. E os filhos obedientes são honrados, irmãos. Deus honra. Deus honra. E muitas vezes era injustamente. Tive um pai alcoólatra. Foi difícil. Era briga dentro de casa o tempo todo. Foi difícil. Eu estava noiva uma vez. Meu pai chegou embriagado. Aí sabe o que ele fez assim? Olhou assim para mim, meu noivo, e falou assim, ó, seguinte, esse noivado acabou hoje. Acabou, não vai estar mais noiva. Assim. Não está mais noiva, não. O que eu fiz? O que eu fiz? Doeu. Obedeci. Chorei. Até. Obedeci. Como disse Samuel para Saul, com relação a Deus, é melhor obedecer do que sacrificar. Aí depois passou a bebedeira e falou, pode voltar. Pode voltar. A sua obediência revela o seu amor. A sua obediência revela onde está o seu coração. Pergunta do Senhor hoje para mim e para você, onde está o seu coração? O quanto você tem amado a Deus? Quem mais você tem amado a Deus ou o mundo? Você tem amado mais a Deus ou o seu colega? Você tem amado mais a Deus ou a sua carteira? Você tem amado mais a Deus ou que a mentira? O que você tem amado mais? Hoje o Senhor está dizendo aqui, procurando pessoas que o amem. Hoje é noite de nós pedirmos perdão. Hoje é noite de posicionamento. Hoje é noite de a gente se derramar diante do Senhor. Porque eu vou obedecer por amor. Eu não vou obedecer para ganhar pontos com Deus. Porque eu já sou dele e ele é meu. Eu não vou obedecer só porque eu sou obrigado, porque ele me deu livre-arbítrio. Eu não vou obedecer porque Deus me orienta. Eu vou obedecer porque eu descobri na intimidade o amor, o carinho que ele tem, o melhor para a minha vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia! A obediência revela onde está o teu coração. Mas eu também preciso aprender que obedecer porque a obediência traz alinhamento e direção. Quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. Se eu obedeço é porque eu confio no caráter de Deus. Eu sei que Ele tem o melhor para mim. E por isso, aquele que obedece os meus mandamentos me ama. E esse que me ama, também é amado do Pai. E esse que também é amado do Pai, eu também vou amar, está dizendo Jesus. Não só vou amar, mas eu vou me revelar a Ele. Jesus quer se revelar a você, irmão, de uma forma que talvez você ainda não conheceu. Jesus quer te chamar para um relacionamento mais profundo. Jesus está te chamando para uma intimidade maior. Jesus está te chamando porque Ele quer te usar assim como Ele usou Elias. Você crê nisso? Jesus está te chamando porque Ele quer te usar para curar os enfermos. Jesus está te chamando porque Ele quer te usar para trazer libertação aos cativos dessa terra, aos cativos espirituais. Deus está querendo te usar com milagres, sinais e maravilhas. Jesus quer se revelar a você de uma forma gloriosa. Jesus quer te levar ao mais profundo. A obediência me traz esse alinhamento e o direcionamento do céu. Nós temos a promessa que o Senhor vai se revelar a nós. Elias, irmãos, ele pôde se apresentar a Acabe. E quando ele sobe no Carmelo, que ele dobra os joelhos, ele vai começar a clamar. Senhor, manda chuva de novo. Senhor, abre o céu e manda chuva de novo. Senhor, abre o céu e manda chuva de novo. Por que Deus abriu e mandou chuva? Porque ele obedeceu. Ele estava alinhado com Deus. Ele estava alinhado com os direcionamentos do céu. Presta atenção.
quando você obedecer, Deus vai usar a tua vida para ser um instrumento de milagre, irmão. Para ser instrumento de milagre. Deus não faz isso só com o pastor, não. Não é só com o profeta, não. É a tua vida. Levanta a tua mãozinha assim, ó. Deus unge cada uma dessas mãos. Onde eles colocarem as mãos, Senhor amado, haja cura. Onde eles colocarem as mãos, haja prosperidade. Onde eles colocarem as mãos, Senhor, haja libertação. Onde eles estenderem as mãos para interceder, que o sobrenatural aconteça. Senhor, onde eles estenderem as mãos, que as portas estiverem fechadas, que essas portas sejam abertas. Senhor, onde eles estenderem as mãos e tiver pessoas cativas, presas, Senhor, no vício, Senhor, na droga, no álcool, na tristeza, na depressão, no pânico. Aonde eles estenderem as mãos, Senhor, eles estarão alinhados com o céu, com o direcionamento do céu, e que o milagre aconteça em nome de Jesus. Se você recebe, fecha a tua mão e dá glória a Deus. Aleluia. A unção veio sobre Elias porque ele estava obedecendo, era direcionamento do céu, caiu fogo do céu, caiu chuva. Deus quer fazer algo maravilhoso na tua vida. Quando você obedece ao Senhor, temos confiança diante de Deus e recebemos dele o quê? Tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Olha o obediente que ele ganha. Se você está obedecendo a Deus, meu irmão, você pode confiar. Você está obedecendo a Deus, você pode pedir. Pede chuva que ele vai mandar. Pede o impossível que ele vai fazer. Pede. Porque o Pai ama atender os filhos seus, aleluia. Eu vivo dizendo aqui, Ele não faz acepção de pessoas, de filhos, mas Ele faz a diferença nas atitudes. E o obediente tem tudo com Deus. Aleluia. Deus vai fazer coisa grandiosa. Tem gente vivendo desobediência e questionando: Senhor, eu oro tanto, por que não acontece? Senhor, eu jejuo, por que não acontece? Senhor, eu estou fazendo tudo isso, não acontece. Eu fiz voto, fiz promessa, eu subi a escadaria. Estou fazendo tudo isso, por que não acontece? Será que não é uma questão de você se voltar para obedecer? Porque o obediente, ele tem tudo com Deus. 1 João 5, 14 e 15, essas confianças que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que pedimos. Se eu obedeço ao Senhor, o que Jesus disse lá? Eu amarei e me revelarei a Ele. Eu estou alinhado com os direcionamentos do céu. Aquele que obedece ao Senhor, ele está tão ligado com o direcionamento do céu, que ele não vai orar qualquer coisa. Ele está alinhado. Ele vai orar aquilo que o Espírito Santo coloca no coração dele. Ele vai orar aquilo que é a vontade de Deus. E essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Que se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Aleluia! Aleluia! Querido, você hoje é noite de posicionamento. A partir da noite de hoje, em nome de Jesus, que você esteja posicionado com o Senhor, mas posicionado de verdade. Não adianta a gente vir aqui a cada domingo fazer voto, fazer posicionamento. Na segunda-feira você está todo errado de novo. Com Deus não se brinca. Não dá para brincar de ser crente. Mas se hoje verdadeiramente você tomar um posicionamento: Senhor, eu quero ser resposta. Eu quero, Senhor, te agradar. Eu quero te amar. Hoje eu tomo posicionamento na minha vida, querido. A tua vida de oração vai mudar. A tua vida com Jesus vai mudar. E você vai ser um colecionador de milagre em nome de Jesus. Você vai começar a contar testemunho um atrás do outro. Porque tem uma ligação direta. Você vai ouvir aquilo que está ligado e alinhado no coração de Deus. Eu preciso aprender a obedecer, por quê? Porque a obediência traz maturidade e crescimento. Traz maturidade e crescimento. Por que criança, você dá uma surra, ele faz de novo? Você dá uns tapas, ele faz de novo. Você põe de castigo, ele faz de novo. Não é? Meu, a gente está te disciplinando, você faz de novo. Parece que você gosta de apanhar. Não é? A gente fala, parece que gosta de apanhar. Estou falando que não pode, estou falando que não, você está fazendo de novo. Por que ele faz de novo? Porque ele é criança, desobediente, criança, imaturo. A gente precisa crescer, gente. Crente maduro obedece.
Crente maduro aprende. Aí você vive uma vida inteira. Apanha, apanha, apanha. Chora, chora, chora. Deus não me ama, Deus esqueceu de mim. É uma questão de maturidade. Quando eu entendo que eu preciso me consertar com Deus, isso vai me trazer maturidade. Isso vai me trazer crescimento. Deus quer trazer crescimento na tua vida. Deus quer trazer profundidade na tua vida. Deus quer trazer crescimento para essa igreja. Deus quer trazer crescimento para esses ministérios. Deus quer abrir o céu e derramar uma unção aqui que ninguém vai parar de pé. Deus quer fazer algo maravilhoso aqui, que as conversões aqui vai ter todo o culto em nome de Jesus. Mas eu e você precisamos amadurecer, crescer e obedecer, porque Deus vai começar a fazer, meu irmão. Vai começar a vir um crescimento maravilhoso, exponencial, em nome de Jesus. Diz amém aí. Glória a Deus. Ele falou que a gente vai fazer obras maiores. É tempo de crescimento. É tempo de crescimento. É tempo de amadurecimento. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Maturidade, crescimento. Maturidade, crescimento. Maturidade, crescimento. Vou fazer obras maiores dos que as de Jesus, e mais, tudo que eu pedi em nome dele, ele vai fazer. Ele vai fazer. Agora, se você perceber, tem um segredo aqui. Só que algo bem interessante no versículo 14 é um segredo. Quando que a gente vai realizar obras maiores? Quando a gente obedecer. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Ele está dizendo, vocês vão fazer obra maior. Tudo que vocês pedir, eu vou fazer. Próximo versículo. Se vocês me obedecerem os meus pensamentos. A obediência revela a sua qualidade, a qualidade da sua fé. É tempo de obedecer. É tempo de crescer. É tempo de viver milagre. Porque você está se movendo na velocidade da sua obediência. Você está se movendo na velocidade da sua obediência. Pensa. Então vamos acelerar essa obediência, porque Deus tem crescimento para a nossa vida, em nome de Jesus. Deus tem crescimento para essa igreja. Elias viveu o que ele viveu, porque ele era alguém que estava conectado com o Pai, e ele era obediente. Quem é saudável e deseja o crescimento, enfrenta com coragem o processo de dores e desconforto que vem com ele. Crescer dói muito. Crescer dói, não dói? Tem crianças que têm dores porque estão crescendo, o pai e a mãe levam no médico, essa criança está com dor nos ossos, está com dor nas pernas. Aí o médico vai falar assim, essa dor aqui, mãe, é a dor do crescimento, que ele está crescendo muito rápido. Você já ouviu falar nisso? E se tivesse um remédio para passar a dor e o médico falava assim, eu tenho um remédio para passar a dor dele, só que ele vai parar de crescer também. Você daria o remédio para ele? Fala, filho, aguenta a dor aí. Porque você está crescendo, você vai ficar lindo e forte. Papai está dizendo essa luta, esse processo, esse aperto, essa dificuldade, isso que está acontecendo está doendo, porque você está crescendo em nome de Jesus. Você está crescendo, vai obedecendo, chorando, gemendo e chorando, mas você está crescendo, você está amadurecendo. Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Jesus nunca chamou a gente para nada, para ser um derrotado. Jesus me chamou, te chamou para crescer, para ser grande, para ser uma bênção para essa geração. Jesus nos chamou para nós fazermos a diferença nessa terra. E eu quero dizer para você, o momento é hoje e agora, não é depois. Nós só temos agora para fazer. Eu não sei o que vai ser a minha vida amanhã. Eu não sei se o mês que vem eu vou estar viva. Eu não sei se Jesus pode voltar a semana que vem. Hoje é o dia de nós tomarmos um posicionamento de crescimento. Deus quer fazer algo novo neste lugar. Deus quer fazer algo novo na igreja. Deus quer fazer algo novo na tua vida. Deus quer fazer algo novo talvez na pessoa que está assistindo a gente nessa hora. Deus quer fazer algo novo, porque Ele não coloca vinho novo em odres velhos. É por isso que Ele está trazendo transformação. É por isso que dói. Mas o vinho novo vem em odres novos. Não dá para eu querer receber o novo de Deus vivendo uma vida velha. Não dá para eu querer receber o novo de Deus vivendo uma vida de desobediência de qualquer jeito. Porque se o novo entrar, é assim o odre, né? O odre, o vinho novo, se você coloca num odre velho, sabe o que ele acontece?
O odre velho arrebenta, se perde todo o vinho delicioso, vai para o chão. O vinho novo se coloca em odre novo, porque o odre novo ele tem uma elasticidade. E quando o vinho entra no odre novo, que começa a fermentar, o odre, ele aguenta, ele suporta. Jesus está dizendo que ele quer derramar uma unção. Oh, aleluia, andará minha charabadá, se canta lá, é grande, você não imagina. Você está aqui sentado ouvindo e você não imagina. Você não imagina o que Deus vai fazer na tua vida. Vai ser tremendo, vai ser glorioso, querido. É grande demais. Tem gente que está aqui nessa pequena igreja, que vai ouvir a história dessa igreja. Daqui 2 anos olhar para trás e dizer assim, eu estava naquele culto. Olha o que Deus fez no nosso meio. Eita Deus, tem gente que vai ganhar tanta vida para Jesus que vai dizer assim, pastora, você viu os últimos 20 que eu ganhei, que desceram as águas do batismo? Aleluia! Oh, aleluia! Você vai começar a colecionar e dizer assim, olha, trouxe 20 para Jesus, trouxe 30, trouxe 50, trouxe grande. Porque quando a gente muda a estrutura, vem no odre novo. Vem vinho novo sobre a minha vida. Vem vinho novo sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Último lugar, eu preciso aprender. Preciso aprender a obedecer, por quê? Porque a obediência traz prosperidade e vida. Vamos ficando em pé, para parecer que está acabando. E você prosperará, se for cuidadoso em obedecer os decretos e as leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime. Porque Elias ouviu Deus falando. Eu quero que você se apresente hoje a Acabe. Ele encontra Obadias e diz assim, eu vou me apresentar a Acabe. E ele se apresenta a Acabe. Vai ouvir que é perturbador, não tem problema. Mas as coisas mudam naquele lugar. O que era fome passa a ser prosperidade, porque a chuva vem. A chuva vem. A obediência vai trazer prosperidade sobre a tua vida. Sobre as pessoas que você se encontrar. Sobre as pessoas que você vai ser resposta. Deus vai te colocar na frente de pessoas que estão vivendo uma miséria espiritual e financeira. Recebe isso. Essas pessoas vão passar a viver uma prosperidade espiritual, material e financeira. E mais, serão mantenedores dessa obra. Vão testemunhar que um dia eu entrei ali todo quebrado. Hoje eu sou mantenedor do reino de Deus. Recebe em nome de Jesus. Porque aquele que obedece, ele traz prosperidade para si e para o outro. Elias obedeceu e trouxe chuva sobre aquela terra. Há prosperidade sobre a minha e sobre a tua vida. Se nós obedecermos ao Senhor. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Falei lá no começo. Ouvir as ordenanças de Deus e não obedecer é falta de inteligência. Porque quando eu obedecer, eu vou viver o melhor dessa terra. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Os irmãos do louvor, pode vir. Feche os seus olhos.